Boa noite, irmãos. Hoje nós encerramos, então, os nossos estudos acerca do Ministério dos Diáconos, e hoje encerra também o prazo dos irmãos que fazem parte da membresia da igreja, estar indicando os seus candidatos. Lembrando que, como igreja congregacional, o modelo de governo da nossa igreja é congregacional, então o poder das decisões estão na mão dos irmãos da membresia, e a escolha da liderança compete aos membros. Então, cada membro tem direito a dar um voto. Esses votos serão recolhidos hoje, até o final do dia, até o final do estudo, né? Depois vão dar um tempinho aqui para alguém ainda que ainda falta votar. E aí nós vamos recolher. Amanhã nós temos uma reunião da liderança, onde nós vamos, então, verificar a votação e fazer um eventual filtro, se for necessário. Certo? Então, nós temos visto aqui tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta sobre como escolher um diácono. Quais são as características, quais são as qualidades necessárias nestas pessoas que vão exercer um papel de líderes dentro da igreja. Então, nós já vimos que a liderança da igreja local, de acordo com aquilo que o Novo Testamento nos ensina, ela coloca apenas dois oficiais, dois cargos dentro da igreja. O pastor, ou também é chamado na Bíblia de presbítero, ou ainda bispo. Os três nomes se referem à mesma pessoa, aquele que preside, aquele que ensina, que cuida das ovelhas, que alimenta com o ensino da palavra, que zela pela alma dos irmãos em oração, né, exortando quando necessário, enfim. E o diácono, que entra na estrutura da igreja como um auxílio ao ministério pastoral. Então, os diáconos, eles focam naquelas questões onde não necessariamente precisa ser o pastor a fazer. Normalmente, questões administrativas, questões de organização e de zelo pelas estruturas do culto, pelo espaço da igreja, coisas relacionadas a isso. Nós já vimos no estudo aqui uma boa parte dessas competências, porque a Bíblia não nos dá uma lista disso. O que a Bíblia nos dá é a lista das características necessárias. Isso nós vamos recapitular hoje aqui de maneira breve e ver ainda o que faltou do texto de 1 Timóteo 3, que nós ainda não vimos. Então, nós temos visto nos últimos estudos sobre as qualificações deste ofício, o que é necessário para alguém ser alçado ao cargo de diácono. E aí nós estamos vendo a partir ali do verso 8, que é onde o apóstolo Paulo começa a instruir um jovem pastor chamado Timóteo a fazer essas escolhas dentro da igreja local. E aí ele fala ali no verso 8, do mesmo modo, e aqui ele está falando porque ele já orientou sobre a escolha de pastores, e agora ele começa a orientar sobre a escolha de diácono. Então, do mesmo modo que ocorre com os pastores, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. E nós vimos a primeiro critério. Esta pessoa tem que ser alguém respeitável, alguém que você tem respeito por ela, alguém que as suas ações geram respeito dos outros. Então, isso é essencial. Nós falamos aqui que isso não é uma característica só para o diácono, é para todos nós. Todo crente deve ser respeitável, mas no cargo de alguém que vai ser líder e modelo para os demais, isso é indispensável. Tá? Então, tem que ser alguém respeitável. Depois ele fala de uma só palavra. E aí nós vimos, é alguém que é uma pessoa não difamadora, ele não tem uma conversa dupla, ele é alguém que sempre age da mesma maneira. Na frente de qualquer pessoa, ele tem a mesma conduta. Ele não é alguém que fala uma coisa e pensa outra. Né? Nós vimos os perigos de alguém assim numa liderança da igreja. Aí depois, ainda no verso 8, a próxima é não inclinados a muito vinho. E nós falamos um pouco sobre essa característica, onde provavelmente o apóstolo Paulo pegou um exemplo bem comum para falar sobre domínio próprio, para falar sobre sobriedade. Então, o diácono, ele é alguém que precisa dominar a si mesmo. Então, você imagina alguém que não consegue ter uma conduta relacionada à bebida alcoólica de maneira vergonhosa. Então, você já sabe, pô, se eles não têm dificuldade com isso, é sinal que Deus ainda precisa trabalhar muitas coisas para que ele chegue a uma posição de diácono. Depois, nós vimos
que não ganancioso, e aí nós tratamos a ideia do contentamento. O que é uma pessoa que tem ganância? Ela é uma pessoa que sempre quer mais, ou seja, ela nunca está contente com a sua situação. No caso de um diácono, você tem que ver alguém que seja contente, que não é alguém que está toda hora reclamando da sua situação financeira, que isso. Por quê? Porque o diácono ele vai trabalhar na administração, muitas vezes, de recursos. O diácono é aquele que atende à necessidade dos irmãos da igreja. Então, ele é alguém que vai fazer a ponte entre a ajuda financeira àquele que precisa. Você imagina nós termos um diácono ganancioso. Aí ele vai ajudar uma família e tira uma partezinha para ele. Ninguém fica sabendo. Então, durante a análise do seu indicado, você tem que analisar a vida dele. Como é essa pessoa? Você já conversou sobre parte financeira com essa pessoa? Você já teve algumas conversas sobre trabalho? Enfim, são questões que você tem que considerar. Aí já no verso 9, ele diz, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Nós vimos, tem que ser alguém convicto da sua fé. Tem que ser alguém que sabe o que crê, que consegue defender a sua fé, que consegue explicar, ao menos, aquelas doutrinas fundamentais. Por que crê assim? Por que nós não batizamos bebezinhos recém-nascidos? Por que nós não vamos batizar a Gabriela que nasceu hoje? Por que nós não vamos nem apresentá-la como normalmente uma igreja batista faz? Então, tudo isso a pessoa tem que saber o porquê. Tem que ter base bíblica, tem que saber fazer essa defesa. E isso não só da boca para fora, mas de consciência limpa. Ou seja, o seu testemunho de vida prático tem que ser condizente com a sua fala. Então é alguém que, quando fala, tem um testemunho de vida junto, avalizando a sua conduta. Lembra, eu falei, o testemunho de uma pessoa ou autentica as suas palavras ou joga as palavras no lixo. Imagina a pessoa vai falar sobre fidelidade no casamento, mas a pessoa é infiel. Então são coisas que tem que ser coerente com aquilo que fala. Por isso que Paulo diz, de consciência limpa, sem ter nada de vergonhoso a acusá-lo. Aí depois, verso 10, aí nós vimos semana passada, também estes devem ser primeiramente experimentados, ou seja, não é porque nós vamos fazer a votação e indicar em assembleia os nomes que eles são automaticamente ordenados ao ministério diaconal. Eles precisam de um tempo sendo experimentados no cargo. Então, eles se tornam candidatos oficiais ao ministério, mas passarão por tempo, nós aqui estipulamos o mínimo de 1 ano, para que eles sejam vistos na função. E aí, muitas vezes, nós vamos votar, e eu sei que pode haver dúvidas. Eu tenho o meu voto aqui, mas eu ainda não tenho certeza, fiquei entre um ou outro. Você vai ter um tempo agora para verificar se você fez um voto correto. Você vai ter um tempo de experimentação onde você vai ver esse irmão atuando na prática como um diácono, por mais que ainda de maneira não ordenada, mas já atuando assim. E aí ele diz, e caso se mostre irrepreensível, ou seja, se durante esse tempo não houver nada digno de repreensão, você diga, olha, eu não tenho nada para dizer, eu achei o trabalho deste irmão excelente neste cargo. Então, o que faremos? Que exerçam, então, o diaconato. Esse verso 10 nos mostra que eles precisam ser experimentados e irrepreensíveis. Ao longo deste período, não deve haver nenhuma mancha no seu serviço, na sua atuação. Deve ser alguém que nós vamos olhar juntos, isso também passa por votação, dizer, nós aprovamos esse irmão. Esse irmão, então, é ordenado em um culto especial ao ministério do diácono, ministério diaconal. Agora nós vamos para a parte nova aqui do texto, que ainda não vimos, tá? O restante já foi esmiuçado de maneira até exaustiva. Então, olha ali o que diz o verso 11. E aqui, irmãos, é o verso mais debatido do todo o texto de 1 Timóteo. Quando ele fala assim, do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo.
Irmãos, da maneira como o texto ele se apresenta aqui para nós, e é por isso que ele é um texto bastante debatido, não fica claro aqui se Paulo ele tinha em mente falar sobre as esposas dos diáconos, sobre mulheres que seriam votadas para o cargo de diaconisas, ou se isso aqui é apenas uma digressão do apóstolo Paulo, algo muito comum nos seus textos. O apóstolo Paulo, ele tem, a gente tem acompanhado a epístola de Romanos com o pastor Adriano, e se você é atento, você vai perceber que Paulo muitas vezes ele abre um assunto, daqui a pouco ele interrompe sem finalizar aquele tema e parte para outro. Parece que ele não dá a conclusão que a gente esperaria. Então isso aqui pode ser uma digressão. Paulo está falando sobre os pastores, falou sobre os diáconos, porque esse texto ele vai dar exortações a várias categorias, e daqui a pouco ele parou sobre o diácono, parou de falar sobre o diácono e agora começa a falar de mulheres. Mulheres, agora eu vou dar um conselho para vocês. Antes de encerrar o assunto, eu quero deixar aqui, me lembrei, preciso deixar claro para vocês. Mulheres, vocês devem ser respeitáveis, não maldizentes, modestas e fiéis. Isso aqui pode ser um conselho para mulheres, sem não ter nada a ver com o cargo de diácono, o assunto do diaconato. São as 3 posições possíveis. E por isso que isso gera tanto debate no meio evangélico. Uma coisa, irmãos, é certa. Mesmo as mulheres, elas sempre serviram nas igrejas. Sempre. Lembram que a palavra diácono, ela significa serviço. Aquele que serve. Irmãos servem, tem irmãos servindo hoje ali na recepção como diáconos, no sentido do trabalho que eles executam, do serviço. Mas, com o passar do tempo, o termo diácono começou a ser relacionado a alguém que está na liderança da igreja. Então, você tem um termo comum de serviço, todo irmão que serve na igreja é, de certa forma, um diácono, na questão da sua função. Mas nem todo exerce o cargo ordenado de diácono, porque esse cargo, com o passar do tempo, tomou uma posição de liderança dentro da organização da igreja local. Isso não aparece tão claro no primeiro século, porque a igreja estava se desenvolvendo. Mas quando nós vamos para o período pós-apostólico, né, dos pais da igreja, você já vê que o diaconato não era simplesmente alguém servindo, mas um cargo de liderança na igreja. Então, mulheres, elas servem como diaconisas. As mulheres servem na igreja. A minha esposa é um belo exemplo de diaconisa. Ela está sempre servindo em alguma coisa aí na igreja. Né? Muitas mulheres servem, e servem, na grande maioria das vezes, melhor do que nós homens. São muito mais dispostas, são mais alegres naquilo que fazem, são mais organizadas. Enfim, de diversas formas elas servem tão bem ou até melhor do que os homens. Mas, irmãos, uma outra verdade bíblica, a gente poderia até citar o exemplo de Romanos 16, 1 e 2, que o texto de Paulo ele fala sobre Febe, uma mulher que servia. Ele usa o termo diaconisa, termo original. Se nós pegar na NAA, eu vou abrir aqui rapidinho só para ler, eles trocaram a palavra. Eles não usam mais o termo diaconisa aqui na NAA. Eles usam, recomendo-lhes a nossa irmã Febe. Ah, não, ele usa aqui sim. Diaconisa na igreja de Sencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que vocês vierem a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Paulo lhe saúda uma mulher que servia ativamente na igreja de Roma. Então, irmãos, você tem essa questão. As mulheres também servem na igreja. Mas, quando nós falamos de liderança, aí Paulo usa um argumento bastante firme para não ser colocada em posição de liderança mulheres. E aí eu quero que você volte para o capítulo 2 aí de 1 Timóteo. Olha só como seria incoerente de Paulo se ele estivesse falando aqui de diaconisas no cargo.
Olha o que ele disse antes sobre as mulheres em 1 Timóteo 2, a partir do verso 9. Ele diz ali: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Nossa, Paulo é machista, olha só, diz que a mulher não pode se arrumar direitinho. Não é isso, irmãos, aqui envolve muitas questões culturais. Lembra, a Bíblia ela tem desafios para nós hoje. E um dos desafios é a barreira cultural. Nós vivemos numa cultura muito diferente da cultura daquele tempo. O que Paulo está enfatizando é que a mulher, e isso serve até para nós hoje, porque é acultural, é atemporal esse conselho, e diz, as mulheres elas devem ser conhecidas não porque se vestem bonita, não porque estão cheias de joias, não porque estão usando as melhores roupas, mas porque são piedosas. As mulheres devem ser, a fama da mulher deve ser porque ela é uma mulher claramente temente a Deus, que serve ao Senhor, que é um exemplo dentro da comunidade. Assim a mulher é vista, deve ser reconhecida dessa forma. Ele não está dizendo que é errado a mulher se arrumar, que é errado a mulher usar uma roupa bonita, que é errado qualquer coisa assim, mas que ela não deve ser conhecida por isso. O que atrai os nossos olhos a uma mulher não deve ser as suas roupas, não deve ser a maneira como ela arruma o cabelo, nada disso. O que atrai os nossos olhos a uma mulher é o quanto ela serve ao Senhor de forma piedosa. É olhar para ela e dizer, nossa, nessa mulher eu vejo uma mulher de Deus. Olha a vida de oração, olha o conhecimento, a sabedoria que ela tem. Assim as mulheres deveriam buscar ser conhecidas. E aí ele continua dizendo, isso aqui é difícil de engolir nos nossos dias. Né? A mulherada fica, chega a arrepiar os pelinhos do braço. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Nossa, é difícil de ouvir isso, né? Irmãos, é muito claro o que Paulo está dizendo. A mulher não deve ensinar e nem exercer autoridade sobre o homem. Pergunto, é possível uma diaconisa ser líder da igreja? De acordo com o que Paulo está dizendo aqui? Exercer autoridade? Porque o diácono, ele exerce autoridade. Ele acaba exercendo autoridade dentro da igreja local. E aí a gente poderia dar, mas isso é porque aquele tempo as mulheres eram desprezadas, as mulheres não eram vistas da mesma forma, houve uma revolução cultural, as mulheres hoje conseguiram o seu espaço. E, irmãos, muito disso é verdade mesmo. Naquele tempo, muitas vezes, mesmo dentro do contexto judaico, a mulher era desprezada. Era colocada como algo de segunda categoria. Você vai encontrar isso até mesmo entre os puritanos. Sabe os puritanos que nós tanto exaltamos pela boa teologia, pelo culto familiar que eles tanto prezavam, por pregações de 3, 4 horas, eles passavam cultuando o domingo inteiro, e nós dizemos, nossa, nós queremos a fé dos puritanos. Mas, irmãos, eles também eram pecadores. Há muitos puritanos que escreveram que as mulheres eram pessoas de segunda categoria, que elas não deveriam nem estudar. Isso para mostrar o quê? Que nós não temos heróis humanos. Nós podemos usar o que é bom e dizer, nossa, isso é realmente muito bom, devemos copiar, mas também devemos ser críticos para dizer, isso eu rejeito. Isso aqui não é algo que Deus aprova. Não há homens perfeitos, nem mesmo na Bíblia. Pegue as histórias dos nossos heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Pegue a história de Pedro, recheada de pecados, de falhas. A Bíblia nunca coloca esses homens como exemplo de moral. Apresenta para nós como exemplo de homens de fé, que se arrependiam, que buscavam o Senhor. Então nós devemos saber isso. Paulo está sendo aqui machista, misógino. Hoje em dia adjetivo não falta, né? É machista, fascista, taxista, motorista. Paulo é um horror. Mas olha o argumento que ele dá. E aí nós temos que aprender a separar. Existem em alguns momentos na Bíblia
orientações que envolvem argumentos culturais. Como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, o uso do véu na igreja. Isso era algo cultural, claramente cultural. Por quê? Porque a mulher, naquela cultura do coríntio, não é do corintiano, né? A cultura do povo de Corinto, a mulher ela usava véu para representar a sua submissão ao seu marido. A mulher que não usava ou que ela não tinha cabelo comprido, né? Tinha o cabelo raspado, isso era algo vergonhoso ao marido, e isso demonstrava rebeldia contra as autoridades. Isso inclui a autoridade de Deus, porque Deus estabeleceu uma hierarquia. Então ali, Paulo ele não está dizendo para todo mundo fazer isso. Não é para nós hoje, onde o uso do véu não representa mais isso. Era para aquele tempo. Então nós temos que discernir aquilo que é cultural e ver, olha, se na nossa cultura fosse assim, nós deveríamos continuar usando. Mas não é mais necessário. Em momento algum, o Senhor diz, olha, é pecaminoso se você não usar. Mas envolve uma questão da cultura. Aqui o argumento que Paulo dá não é cultural, é o argumento da criação de Deus. Olha o que ele diz. Por que a mulher não deve ensinar e não deve ser autoridade? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Irmãos, eu não vou entrar no verso 15 aqui, porque daria um estudo só sobre isso, né? O que eu deixo claro é que Paulo não está falando de salvação no sentido de vida eterna. Tá? A mulher não vai ser salva porque tem filhos. Né? A Carol hoje teve filho, ela agora está salva, né? Porque ela teve filhos. Então, a mulher que ainda não teve filho, não, ela está perdida. Não, não é isso. Paulo não está falando. Paulo está falando provavelmente aqui do chamado da mulher, dos privilégios que Deus deu para a mulher. Deus fez homem e mulher diferentes, com funções diferentes, com chamados diferentes. E aí Deus exalta o chamado da mulher em ter filho. Isso é só ela que vai ter, eu não tenho esse privilégio. Só minha esposa teve esse privilégio. O meu único privilégio é ficar careca. Ela não vai ficar, ela não tem esse privilégio de saber o que é ficar careca. Né? E ela teve filhos e eu não vou saber o que é ter filhos. Então existem chamado para cada um. É isso que Paulo está dizendo. Deus fez homem e mulher diferente, com chamados diferentes. O chamado do homem é liderar. O chamado da mulher não é liderar. Dentro de um lar, se ambos quiserem liderar, ninguém lidera. É guerra, é conflito, é bagunça. É por isso que nós devemos olhar para as Escrituras e dizer: Deus sabe o que é melhor para mim. Ele me fez, Ele me formou. Então eu vou seguir o chamado que Deus tem para mim. Então Paulo usa aqui o argumento atemporal da criação. Ele diz, olha, a mulher não deve liderar porque isso é uma função que Deus deu ao homem na criação. Deus estabeleceu o homem com características para que ele possa assumir essa liderança. Irmãos, a gente percebe as diferenças. É claro que existem exceções, mas normalmente a mulher é mais emotiva, ela é mais sentimental, o homem tende a ser mais racional. Então, na liderança, muitas vezes, você tem que lidar com questões complexas, que muitas vezes, talvez, fosse um fardo para a mulher, que não foi feita para aquilo. Então, esse é o ponto, irmãos. Nós não rejeitamos mulheres na liderança como pastoras, aqui na igreja não tem pastoras, porque nós entendemos essa ordem que Deus nos dá. Então, não é porque somos machistas, mas é porque somos bíblicos. É fácil sucumbir às pressões do nosso tempo. É muito fácil, irmãos. Sucumbir àquilo que vão pregando diariamente e aí deixar de lado. Então, irmãos, o argumento aqui de Paulo é nesse sentido. Por isso que Paulo tratar no verso 11 sobre diaconisas é o menos provável. É o menos provável das três opções. Não é algo totalmente claro, irmãos. Por isso nós não brigamos por isso. Nós não vamos dizer que a igreja que tem diaconisas ela é uma igreja herética, que vão tudo para o inferno. Nada a ver.
Nós entendemos as dificuldades, mas nós vamos seguir aquilo que nós achamos ser o mais bíblico. Eu prefiro errar por excesso de zelo do que por falta dele. Então, queridos, eu acho que a opção mais frágil aqui é que se trate de mulheres no cargo de diaconisa. Por quê? Um bom argumento para isso também é o fato da escolha lá de Atos 6. Lembram a primeira vez que os diáconos aparecem? Os apóstolos mandam escolher 7 homens. Não é escolhido nenhuma mulher. E o que eles deveriam fazer? Cuidar das viúvas. Não seria muito mais lógico nós botarmos mulheres para cuidar de outras mulheres? Nenhuma mulher foi eleita, apenas 7 homens. A mesma coisa na liderança da igreja com os apóstolos. O Senhor poderia ter escolhido uma mulher para liderar a igreja. Ele escolheu? Não escolheu. Depois, quando Judas trai o Senhor e ele aí é excluído do rol de apóstolos, é feita uma eleição para colocar outra pessoa no lugar dele. Quem é eleito? Matias, alguém que é até desconhecido ali do texto bíblico. Não seria muito mais coerente botar a própria Maria, mãe de Jesus, para ser apóstolo? Não seria? Maria Madalena, que andou tanto tempo com Cristo. Então nós não vemos essas margens, essas brechas para isso acontecer. Então é bem provável aqui que o alvo do texto seja a família do diácono. Que Paulo esteja aqui falando sobre a família dele. Então, seria provavelmente sobre a esposa do diácono. E ele diz assim, do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Se esse for o caso, então o diácono tem que ser casado com uma mulher respeitável. Se for casado, o diácono não necessariamente precisa. E aí, então, tem a terceira opção, que é uma digressão. Paulo aqui está falando para mulheres. Mulheres, esse conselho é útil ou não é útil? É óbvio. Qual é a mulher que não tem que ser respeitável, não maldizente, moderadas e fiéis? Todas têm que ser. Mas, se nós considerarmos isso como um critério para a família do diácono, então você deve também ter um olhar sobre a família dele. A mulher desse homem que você vai votar, ela é uma mulher respeitável? Ela tem essas características presentes aqui? Alguma dúvida sobre essa parte? Não? Que bom. Que eu tenho dúvida até hoje e ninguém tem, então tá ótimo. E aí seguimos para o último versículo, aqui das qualificações. O diácono, então, se fosse uma digressão, ele lançou aquilo para as mulheres e voltou no assunto. Né? Eu lembrei aqui de um conselho importante para as mulheres. Agora deixa eu voltar onde eu estava. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Irmãos, aqui também tem algo a ser debatido. O que significa marido de uma só mulher? Por quê? Algumas pessoas pensam que poligamia, que ocorre no Antigo Testamento, especialmente no período dos patriarcas, fosse algo comum entre judeus, mesmo do primeiro século. Todo judeu tem mais uma esposa. A verdade é que não. Tá? No primeiro século, seria muito raro você encontrar um judeu com 2 mulheres. Todos eles tinham só uma esposa. A grande maioria. Eu não vou dizer que é todos, porque certamente deve ter uma exceção lá no meio. Sempre tem alguém lá para zoar com tudo, né? Para não fazer nada certo. Mas é bem provável que a maioria, né? Certamente a maioria só tinha uma mulher. Então, o que seria ser marido de uma só mulher? 2 situações que podem sermos. Pode ser que Paulo esteja dando uma instrução que para ser diácono na igreja, para ser líder, essa pessoa não pode ter passado por um divórcio. Então ele não pode ter sido casado novamente. Ele precisa ser esposo de uma só mulher. Por quê? Porque casamento diante de Deus é indissolúvel. Deus permite o divórcio em situações de exceção. Mas, quando a pessoa se divorcia e casa de novo, diante de Deus, ele é casado com 2 mulheres. Porque o casamento não se dissolve. Então ele estaria dizendo assim, olha,
cuide que esse líder tenha tido um só casamento, que ele não seja alguém divorciado. E pode também aqui estar relacionado à fidelidade. Esse homem só tem olhos para sua mulher. Ele é alguém extremamente fiel. Ele é alguém que só tem a sua esposa e não fica de conversinha, e não fica espichando o olho. É alguém que, marido de uma só mulher. As duas situações são possíveis. Aqui na igreja, nós orientamos que na liderança não seja colocado alguém que tenha passado pelo divórcio. Porque isso pode ser uma mancha e pode ser usado contra esse líder. Isso não deve ser com pastores, isso com pastor é inquestionável, e também não deve ser com diáconos. Eles precisam ter sido maridos de uma só mulher. Então, daí ele continua ali, né? Governe bem seus filhos e a própria casa. Então aqui cabe um olhar para a família do diácono. O diácono, ele lidera bem a sua casa? Ele é um bom líder dentro do seu lar? Por quê? Porque se ele não liderar aquela pequena igreja que ele tem lá na sua residência, como ele vai liderar uma igreja grande, de 62 membros? Se ele não consegue liderar uma igreja de 3, 4, como ele vai liderar uma igreja desse tamanho? Você entende como é importante isso? E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que os filhos do diácono têm que serem robozinhos. O filho do diácono, como vai o Senhor? Tudo bem. Ele nunca corre. É um monge. Se fosse o Felipe, ele quase está aprovado, porque o Filipinho, ele é um monge, né? Está sempre sentadinho. Perfeito. Crianças são diferentes. Crianças fazem criancices. O problema é quando a criança pecadora comete um pecado e aquele pai não disciplina. Fecha os olhos. Aí você viu que o filho do seu candidato foi lá e deu um chute por trás do outro, o pai viu e, ai, que bonitinho, olha lá. Fez nada, não corrigiu. Esse é o ponto, irmãos. Filhos que são disciplinados, onde o pai está lá se esforçando para corrigir, você percebe isso. Entende? Conseguiram compreender? Alguma dúvida? Então, cabe aqui esse olhar também para a liderança que esse homem exerce no seu lar. Acabou as qualificações. Ficou claro? Pois vamos ver. Pode falar, dona Luísa. Pode sim. Não é uma obrigação nem uma exigência. Essa é a única característica que exige-se de um pastor, mas não se exige do diácono. Mas muitas vezes o diácono pode ensinar. Esse ano nós teremos o diácono Mateus, ele vai estar ensinando aqui na quarta-feira, ele vai começar a pregar também no domingo. Então nós já vamos ver um diácono aqui no púlpito. Outros irmãos também, mas isso não necessariamente é uma obrigação. Às vezes o diácono não tem esse dom, Deus não deu essa capacidade dele de ensinar. E não tem problema com isso. Ele pode continuar sendo um excelente diácono sem subir ao púlpito. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos para o resultado, que é o que vai terminar o apóstolo Paulo nos dizendo ali no verso 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Primeira coisa que ele diz, olha, ele vai alcançar, os que desempenharem bem essa função, vão ocupar uma posição de honra. E aí, irmãos, é preciso fazer uma distinção. Porque muitas vezes nós vamos relacionar isso com glória pessoal. Olha, agora sim eu sou um diácono. Aí o pessoa é ordenada, ele já chega do domingo de terno e gravata, né? Crachá desse tamanho, diácono, e de cima para baixo, me respeitem. Não me cumprimentou porque eu sou diácono. Não é isso, irmãos. A posição de honra está relacionada ao privilégio de servir a Deus. Ele terá o privilégio de servir aos seus irmãos. Lembram que na lógica do reino, o maior é o menor.
O maior no reino é aquele que mais serve aqui neste mundo. É o que o mais se humilha aqui. Então essa posição de honra não está no destaque. Vamos botar os diáconos sentados agora aqui na frente, no púlpito, olhando para a congregação durante a pregação. Não, nada a ver. É o contrário. É o contrário. Agora eles têm o privilégio de se humilhar, de servir ainda mais, de atuar como alguém que Deus colocou para essa função. Essa é a honra. Servir a Deus em um cargo importante, em uma função importante para a igreja local. Isso que significa ocupar essa posição de honra. E também, irmãos, ele fala que eles vão ganhar ousadia na fé. Irmãos, isso é uma consequência. Por quê? Porque o diácono, ele vai, se ele for escolhido e for aprovado, isso é sinal que Deus tem capacitado essa pessoa. Deus tem concedido dons. Esse irmão certamente será mais zeloso ainda com as suas orações, com as suas meditações bíblicas. Ele vai estar se reunindo regularmente com os pastores da igreja, fazendo devocionais, tendo tempo de oração junto. Irmãos, inevitavelmente ele vai crescer na fé, ele vai ser ainda mais ousado na pregação do evangelho, ele vai ser alguém ainda mais dedicado às coisas do Senhor. É natural. Irmãos, eu tenho visto isso claramente na vida do Mateus, o nosso diácono. Houve um salto, uma evolução. Isso foi o quê? Deus capacitando. Deus dando a ele talentos, dons para executar muito bem o serviço que Deus concedeu a ele. Então isso é natural que aconteça. Honra e ousadia na fé. E encerrou. Irmãos, nós temos agora até a hora de fechar a igreja, você ainda tem, se alguém ainda não efetuou o seu voto dos membros da igreja, faz o favor de colocar o seu voto ali. Vocês já sabem como que procede, né? A cédulazinha, preenche, coloca ali no gasofilácio, que nós vamos recolher. Certo? E aí, domingo, nós vamos apresentar os nomes aqui para a igreja durante a nossa assembleia. Certo? Alguma dúvida a mais sobre o tema? Encerrou? Isso. Se é uma aprovação unânime. É maioria qualificada. Maioria qualificada. 75% maioria qualificada. Tá? Precisa aprovação. Não é unânime porque, né, mas é a maioria qualificada. Então, depois desse período, isso não necessariamente é um ano, né? Se for necessário, até mais, se não houver uma convicção, enfim, né? Na última eleição, demorou 2 anos, né? Então, e aí então se confirma o voto. Semana que vem nós vamos voltar às doutrinas fundamentais, e aí nós vamos iniciar a soteriologia, a doutrina da salvação. E aí nós vamos ficar nessa doutrina um bom tempo, tá? Mas, qualquer dúvida a mais, os irmãos perguntem. Se tiverem ainda alguma coisa, não tenham pressa, nós vamos ficar aqui um tempo. E acho que era isso. Faltou algo? Esqueci alguma coisa? Não? Tudo certo? Capazes para fazer essa escolha? Então vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, nós queremos te agradecer por esses 2 meses que nós estudamos sobre este assunto, Deus, que é extremamente importante para o contexto da igreja local. O Senhor nos deu orientações claras sobre como deve ser o governo de uma igreja local, como deve ser estruturada as congregações e quais são os cargos de liderança e as qualificações necessárias para que pessoas venham ocupar essas posições. Então, diante, Deus, do conteúdo que nós vimos, do estudo bíblico que realizamos, que o Senhor possa gravar essas informações no coração de cada um de nós e possa conceder da tua sabedoria para essa escolha que é tão importante. Nós sabemos, Pai, que essa escolha não serve para exaltar pessoas, isso não é disputa de cargo, pelo contrário, Senhor. Nós vemos nas Escrituras que aqueles que estão na liderança, aqueles que ocupam essas posições devem ser sempre aqueles que mais servem, aqueles que mais se humilham, aqueles que mais buscam o Senhor em oração e estudo da palavra.
Então, que possamos ter homens aqui modelo para os demais, que sejam exemplos de conduta, como nós vimos nas qualificações respeitáveis, irrepreensíveis, sóbrios, contentes, com domínio próprio, que tenham a capacidade de liderar os seus lares e assim, Senhor, também servir a todos nós com os dons e talentos que o Senhor tem dado. Que o Senhor possa sempre se fazer presente nas nossas decisões, que nesse domingo também possamos ter uma assembleia que busque sempre o louvor da tua glória, que busque sempre a propagação do reino neste mundo e que todas as coisas que façamos, façamos para o Senhor. Louvamos a Deus, agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Até domingo, então, se Deus quiser.